parecer do senhor Fábio, ele é um parecer um pouco contraditório. Até porque ele fala que, baseado unicamente na citação do atleta, baseados nos artigos 46 e 47 do Código de Justiça Desportiva Brasileiro. Primeiramente, Zé Filho, pontuar que o atacante Joe Boy, quando foi suspenso com essa prática de um jogo pelo artigo 254 do Código de Justiça Desportiva Brasileiro, o mesmo teria que cumpri-lo, certo? Alegando a defesa, numa nova fase de recurso, que deveria ser revisto esse julgamento dele. E assim o procurador se baseou, alegando que o mesmo não sabia da sua respectiva condenação, não foi citado para o processo, não foi chamado. Então, Zé Filho, o equívoco principal dele é baseado unicamente no artigo 46 e 47. Até porque o São Paulo Cristal, à época, era o clube do qual o mesmo defendia e o clube que fez a própria defesa do jogador. Então, ele era consciente que ele tinha essa punição. Inclusive, no próprio site da federação, o site antigo, tem aqui o resultado do seu julgamento, da segunda comissão disciplinar, que foi publicado no dia 10 de dezembro de 2019, ou seja, 30 dias antes, ou melhor, 30 dias antes de começar o campeonato da primeira divisão do ano 2020, eles já eram conscientes. Inclusive, eu estou aqui com o resultado do julgamento, publicado pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba, que na época estava representado pelo STJD. Então, não tem como o tribunal dizer que ele não tinha consciência desta punição, até porque está no site da federação, foi feita defesa pelo clube São Paulo Cristal à época e o atacante Joe Boy era ciente disso, entendeu? Então é uma tese levantada pela Procuradoria que, no meu ver, não merece prosperar, até porque ele sabia, ele nunca deixou de saber. Foi matérias de sites, foram ajuizadas defesas por parte do São Paulo Cristal e o mesmo sabia dessa punição. Então é algo que a gente não merece prosperar. Até porque, Zé Filho, ele fala aqui principalmente na questão de edital, mas os outros artigos, inclusive o artigo 50 do próprio Código de Justiça Brasileira Desportiva, diz que a citação pode ser feita por qualquer outros meios, certo? Independentemente de comparecimento do citado. Ou seja, ele mesmo não comparecendo, mas o clube fez a sua defesa, o clube foi citado. Tanto é que está aqui a publicação no próprio site da Federação Paraibana de Futebol, no TJD Paraíba. Então, não há o que o procurador se basear apenas nisso para eventual novo julgamento do caso Joe Boy. Não. Mas, no caso, existem também duas outras resoluções da própria CBF, que é o artigo 11 do Regulamento de Transferência de Atletas e o artigo 49 do Regulamento das Competições Geral de Competições, que justamente prevê que é obrigação do clube contratante fazer a análise da condição de jogo dos atletas dos quais o clube está contratando. Então, nesse caso, não caberia nem à federação, nem ao TJD, nem ao próprio jogador informar ao Souza dessa penalidade. Caberia à equipe do Souza, no momento da contratação, de fazer a devida análise da condição de jogo do jogador. É outro ponto que o Nacional também... Isso, até porque o jogador é a parte mais frágil da contratação. O clube, por ele ter seus setores de jurídico, de futebol, de BID, de inscrever jogadores, o clube que tem que se atentar para isso. Então, essa é uma responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Você errou, tem que ser punido. Então, o Souza errou ao contratar o jogador Joe Boy, não observar essas punições que o mesmo tinha para cumprir um jogo no Campeonato Paraibano na fase subsequente, e com isso hoje pugna por essa única excesso de formalismo. Não foi avisado do julgamento, mas ele foi. Um grande caso exemplar aqui foi o do Sport de Patos, com Carlos Caporã. O Sport teve a perca de seus 6 pontos, que até culminou no seu rebaixamento, que dentro de campo o Sport foi mantido na divisão de 2019, mas pela escalação irregular de um jogador, perdeu os 6 pontos. E uma das linhas de defesa do próprio tribunal que hoje julga o caso de Joe Boy foi que eles tinham recebido
a intimação por e-mail. Ou seja, você está vendo aqui como a gente revolta para o artigo 50? E-mail. Ele nem publicou no site. Foi apenas por um e-mail de um dos membros da diretoria do Sport de Patos que estava cadastrado, e o mesmo perdeu os 6 pontos por o mesmo tribunal. Então, por que com o Caju Boy vai ser diferente? Já que o mesmo foi feito defesa por parte do São Paulo Cristal, o mesmo sabia das punições e não cumpriu. Então, a gente não pode. O direito tem que ser equânime para as duas partes. Se tem um direito, tem que existir. Então, no caso, existe o direito para o nacional. Existe e a gente vai em busca desse direito. Há uma grande dualidade do tribunal. Não sei se o tribunal que julgou o caso do esporte é o mesmo de hoje, até porque tinha aquela intervenção, mas que se for o mesmo, há uma grande dualidade. Não sei se o senhor Fábio era o mesmo relator, o mesmo procurador na época, não sei. Mas vou dar uma analisada nesse processo do esporte, até porque eu estou me dirigindo a João Pessoa esta semana para arguir todas essas defesas no pleno, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 12, e o Nacional vai alegar o seu direito. Então, não podemos cessar o direito de defesa apenas e exclusivamente numa suposta citação que não ocorreu, onde na verdade existem todos os meus cabides de prova. Existem as provas documentais, que está no próprio site da Federação Paraibana de Futebol. Existe a fase de defesa, que foi feita pelo próprio clube São Paulo Cristal, e o próprio conhecimento do atleta, que soube da sua expulsão no jogo da final do Paraibano da 2ª divisão.